Muita gente vive sem amor e tem solidão. Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo de nossas almas. Neste momento nos reunimos para orarmos, para estudarmos, reunidos em Teu santo nome, no nome de Deus. E assim, Senhor, vibrarmos pela nossa paz, pela paz de nossos lares, de nossas famílias, de nossos entes queridos, pela paz do nosso planeta. Vem ter conosco, Jesus, por meio da intervenção dos nossos amados benfeitores, guias e anjos de guarda. Inspira, apoia o nosso Ricardo, que vai nos conduzir no estudo desta noite e que, em prece, possamos aprender, absorver as verdades da vida eterna. Em Teu nome, pois, Senhor, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de nossa Mãe Maria de Nazaré e dos queridos amigos espirituais, iniciamos aqui nosso momento de estudos de hoje, louvando de Cristo e louvando a Deus nosso Senhor, hoje como sempre, Cristo, que assim seja. Na noite de hoje, o nosso Ricardo, como estão vendo aí na programação, vai trabalhar conosco um estudo de casos sobre reencarnação na obra Missionários da Luz, ditada a Chico Xavier por André Luiz, Espírito. Trata-se do caso de Segismundo. Portanto, nós vamos acompanhar o nosso Ricardo no estudo e vamos aproveitar tudo o que nos seja possível no estudo da noite de hoje. Com a palavra, o nosso Ricardo. Ricardo, por gentileza, seu microfone. Boa noite a todos. Me ouvem? Perfeito, Ricardo. Perfeito. Pode falar. Obrigado. Bom, então, iniciando esse novo ciclo, né, de estudos, o tema reencarnação, nós trouxemos hoje um recorte, um relato de caso da reencarnação de Segismundo do livro Missionários da Luz. É uma reencarnação um tanto quanto bonita, vamos dizer assim, né? Porque ocorre em meio à assistência de uma equipe de espíritos dedicados a Segismundo, porque ele, apesar de suas dívidas com a lei, como todos nós nesse planeta, ele, no tempo que ficou no plano espiritual, trabalhou com afinco para Jesus e com isso, ganhou a simpatia de vários amigos da colônia Nosso Lar, né? Então, a gente vai estudar esse caso e aproveitando as perguntas de André Luiz para tentar tirar alguma reflexão, não só da parte, digamos, científica, mas também da parte moral, que é a mais importante. Então, só para contextualizar, Segismundo ele vai reencarnar como filho de Adeline e Raquel, né? Eles foram protagonistas, eles foram espíritos que tiveram uma relação conflituosa em encarnação passada e Segismundo ele cometeu um homicídio, né? Ele assassinou Adelino e Raquel, né? Ela foi sua amante, sua comparsa. Eles eram casados, Adelino e Raquel,
Então, Raquel acabou no prostíbulo. E é interessante que André Luiz ele já começa a questionar desde lá de Nosso Lar, né? Antes de ir para auxiliar nessa missão. O guia de André Luiz, né? O orientador é denominado Alexandre, né? E André Luiz pergunta, né? Se ele poderia ter a oportunidade de acompanhar essa missão, né? Esse auxílio, na verdade, do modo que Alexandre responde que sim, né? Que sim. Mas antes ele teria que passar um tempinho no setor de serviços de planejamento de reencarnações lá de Nosso Lar, né? E aí a nossa intenção é fazer um apanhado geral, né, dessa estrutura desse serviço lá em Nosso Lar e depois a gente partir propriamente dito para a reencarnação de Segismundo. Interessante que Alexandre não é um espírito, né, não é um guia especializado nesse processo reencarnatório, ok? Mas Herculano, que é um outro espírito, né, da mesma categoria, da mesma classe evolutiva de Alexandre, e que em existência pregressa, os dois, Herculano e Alexandre, tiveram um relacionamento muito próximo com Adelino, Raquel e Segismundo. Então, por isso, Alexandre vai se dispor a auxiliar Herculano e outros amigos, chamados de espíritos construtores, que são os espíritos que vão atuar de uma forma bem direta na reencarnação, ou grupos de espíritos que vão fazer assim. E aí Herculano vai a Nosso Lar e pede a Alexandre que vá junto, e André Luiz se oferece para ir, né? Mas ele precisa fazer esse curso primeiro. E ele já começa, né? Ele pergunta se pode ir e já começa questionando a Alexandre por que essa, né, essa movimentação toda para uma reencarnação, né, de um irmão. E aí dá um modo que Alexandre contextualiza que a maioria das reencarnações, né, ela se processa que ele chamou de moldes padronizados para todos, né? Ou seja, no campo, né, das vibrações comuns, no campo da rotina humana na crosta terrestre. Não é que não hajam espíritos que velem, né, que orientem, principalmente nos campos mais inferiores do plano espiritual. Tanto é que 2 capítulos depois ele narra um caso de reencarnação, ou melhor, de um aborto de Volpini, né? Em condições completamente antagônicas a essa que nós iremos. Então, mas para determinados trabalhadores, e trabalhadores aí não entendam espíritos de elevadíssima condição, mas trabalhadores, como ele fala aí, que não são completamente bons nem redimidos, mas que apresentam uma determinada soma de qualidades superiores e que garantem a eles determinadas condições, apoio, né, de equipes espirituais, inclusive de familiares, de amigos, para que ele tenha sucesso, né? E um dos pontos para que se tenha sucesso numa reencarnação planejada é o corpo, né? Então, se eu, né, vou trabalhar, por exemplo, com a parte da voz, né? E essa a missão, né? Essa tarefa, ela serve para o meu adiantamento moral e isso é permitido pelo alto, então é óbvio que a elaboração do aparelho laríngeo, né? Daquele indivíduo vai ser, né, mais refinado. Isso não quer dizer que ele não vai precisar passar pelas etapas de treinamento do canto, de técnica, de dedicação, de esforço próprio. Mas o fato é que, então, André Luiz vai nesse departamento, né? Quem é o diretor desse departamento, se eu não me engano, é Josino, e aí Manassés vai acompanhá-lo rapidamente nesse setor de planejamento de reencarnações. E aí Alexandre ainda está com ele nesse momento. E ele fala, ó, esse pessoal que você está vendo, né, indo para lá e para cá, são trabalhadores da nossa esfera, né? No caso, Nosso Lar. Só que nem todos que estão aqui para lá e para cá vão reencarnar. Muitos estão diretamente ligados a uma proposta de reencarnação, mas como intercessor.
obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Então, estão trabalhando, intercedendo para reencarnações alheias, né? E aí ele percebe que muitos desses irmãos possuem rolos brancos, né? Que conduzem pequenos mapas de formas orgânicas, né? Partes do corpo humano, o corpo humano completo. Inclusive, na entrada dessa área de serviços do nosso lar, né? Planejamento de reencarnações. Isso não é novo também. André Luiz descreve no próprio nosso lar, de certa forma, né? Essa área. Ele vai encontrar não vou dizer escultura, mas duas formas de homem e mulher na da fisiologia, que a descrição, pelo menos para mim, como médico, é belíssima. E ele pergunta, mas por que tudo isso para o corpo, né? Ok, isso aí ele explica que ao corpo devemos muitas, né? É o veículo de nossa jornada aqui na Terra que devemos respeito, até porque ele foi criado, né, por Deus e evoluiu ao longo desses bilhões de anos a fim de nos servir, né? Desde os primórdios, né, quando a gente era lá a amebazinha, até hoje, quando a gente é a amebazona, pelo menos no meu caso. Dá uma olhadinha, Rui, por favor, no slide. Eu acho... Não. O anterior, por favor. Acho que eu me perdi um pouquinho. Bom, então, esses rolos... Obrigado, Rui. Esses rolos brancos são elaborados por orientadores desse plano, né, do nosso lar. E, conforme o grau em adiantamento do futuro reencarnante, de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E dentro desses planos você tem o planejamento do corpo e, consequentemente, o planejamento da embriologia e, consequentemente, o planejamento genético, hereditário desse corpo. Por favor, Rui. E aí André Luiz pergunta, né? E onde fica a lei de hereditariedade fisiológica, né? Aí Alexandre fala que ela funciona com inalienável domínio sobre todos os seres de evolução, mas que pode sofrer influência, né, de todos aqueles que alcançam determinadas qualidades, ok? Isso não quer dizer que eles que sejam criados genes ou que eles não utilizem os genes dos pais, né, ou dos gametas que foram utilizados para criar aquele corpo, mas essas forças mais elevadas podem imprimir, segundo ele, determinadas modificações, a gente vai ver isso na reencarnação de Segismundo, para que as atividades embriológicas e outras sejam favorecidas para o trabalho de redenção. Ricardo, tudo bem? Ok. Ok. Obrigado. Deixa eu recapitular. Certo. E aí, André Luiz, então, a lei hereditária, ela permanece, né? Mas ela pode sofrer, não a lei hereditária, né? Não vai ser criado novos genes, mas pode ser imprimido algumas modificações em relação a auxiliar em determinados, como é que eu posso falar, em determinadas nuances que vão contribuir para aquele espírito que está reencarnando. E aí ele faz um novo questionamento. Então, aqueles que regressam, que reencarnam da crosta, partindo de regiões mais baixas, não vão ter também o mesmo auxílio? E aí ele cita o exemplo do pai dele, né? André Luiz cita o exemplo do pai dele, que reencarnou sem esse recurso maior, né? Essa interferência, interseção maior. E aí Alexandre fala que se a criatura, né,
em esforço puramente evolutivo, não teria regressado em condições amargurosas, então ele contou naturalmente com um abençoado concurso. Ou seja, se ele desencarna, tem uma vida, procura ter uma vida com esforço evolutivo, desencarna, sai das zonas inferiores, faz um planejamento de trabalho, trabalha na espiritualidade, ele vai ter essa ajuda em muitas partes. Mas, se ele desencarna, né, ele sai da questão da vida corpórea, vai para as zonas inferiores e ficam reticentes, né, naquela monoideia, naquele estado, a lei de progresso manda ele de volta, né, em muitos casos, e ele não vai ter atenção de equipes espirituais, mas não vai ter todas as possibilidades de planejamento, né, dele participar, digamos assim, disso. Então, cada um de acordo com suas obras. Ele até fala isso lá no texto. O próximo, por favor. E aqui eu trouxe 3 breves slides que eu achei interessante, que enquanto André Luiz estava com Manassés lá no setor de planejamento reencarnatório, vinham alguns irmãos e perguntavam. Então, por exemplo, veio esse irmão chamado Silvério e perguntou para Manassés: você pode informar se o meu modelo, né, o modelo do corpo está pronto? Aí Manassés fala: creio que poderá procurá-lo amanhã. E aí fala: já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. E aí ele me pergunta: e essa forma física que vocês estão planejando, ela vai durar mais ou menos quantos anos? Ela está com combustível para mais ou menos quantos anos? Aí ele botou 70 anos no mínimo, né? Falou Manassés. E ele ainda fala: pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70, né? Ou seja, trate bem, né, o corpo que a gente lhe deu, cuide dele, e não volte aqui antes dos 70, porque ele está com combustível, digamos assim, ele foi planejado para que dure 70 anos e de acordo com as suas necessidades. Então, tente de aproveitar ao máximo. O outro caso é da irmã Anacleta, né, que também pergunta, e aí Manassés fala que ela é uma trabalhadora corajosa, porque ela vai voltar à crosta terrestre, reencarnando, só que junto com ela virão 4 entidades que foram filho delas na reencarnação passada, anterior, mas que ainda estão nas zonas inferiores. Então, pelo trabalho dela, ela conseguiu, né, não só a reencarnação dos 5, né, na mesma família, como também que os corpos de todos estivessem, e a reencarnação, obviamente, fossem melhor planejadas e estudadas para essas criaturas. E o interessante é que, na encarnação passada, ela era uma senhora rica, né? O esposo também rico, e olha que coisa interessante, era uma pessoa boa, os filhos também, trabalhadores, mas só que, como ele fala lá, ela estragou, né? Não sei se às vezes esse termo realmente, mas o pai queria dar a castração, a punição, e ela botava panos mornos, né? Nos meninos. Então, o que aconteceu? Eles se desviaram moralmente. Então, ela contraiu esse débito como mãe. Então, ela vai recapitular a tarefa como mãe, né? Então, ela reconhece isso no livro. O próximo, por favor. E aí ele pergunta, né? O Manassés trabalha no setor. Se ela já recebeu todos os projetos, ela respondeu que sim. E não somente se refere aos filhos dela, mas também à planta relativa à própria forma futura dela. O próximo, por favor, Rui. E aí, o último caso, né? Ele fala, né, Manassés, que tem um projeto, né? Mostra para o André Luiz o projeto de uma futura encarnação do amigo dele e mostrou ao André Luiz determinados pontos, né, escuros no intestino grosso, né? No colo descendente, na alça sigmoide. Então, ele disse que esse espírito que vai reencarnar nesse corpo, ele vai ter uma úlcera, né, importante logo que chegue ao período de maioridade, né, física. E que ele escolheu isso, né? E que ao botar a crosta,
ele não precisará desencarnar necessariamente em espetáculo sangrento. Por que ele fala isso? Porque esse irmão que vai reencarnar nesse corpo, ele, em algumas encarnações, ele esfaqueou, né? Uma pessoa, né? Foi vitimada por ele e fez vários cortes no abdômen. Então, ele conseguiu vir com essa marca para lembrar ele, né? De que ele tem o débito com a lei, mas ele não vai, né, morrer ensanguinado caso ele faça todo o roteiro que as regras, né, que estão planejadas. Mas vai carregar essa marca da ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Também, se ele degringolar e for de novo para o lado do erro, nesse caso, ele também poderá sofrer, possivelmente, um desencarne mais violento. E aí, finalmente, acho que a gente entra na reencarnação de Segismundo. Então, o que acontece? André Luiz e Alexandre vão para a casa de Adelino e Raquel, já reencarnados, né? E que eram esposos, né? Marido e mulher, também na reencarnação passada. E Segismundo vai ser o filho para tentar fazer esse resgate. Só que, ao contrário de Raquel, Adelino ele está tendo sonhos, né? Por causa da aproximação de Segismundo que está lá, né? Com Herculano, que é um dos mentores dele, e ele entende isso como o espírito que quer persegui-lo, porque ele traduz isso na recordação reencarnatória dele, Adelino, quando está no sono, e quando volta para o corpo, o cérebro traduz como se fosse um pesadelo, como se fosse uma perseguição, né? Então, ele pensa até em fazer um tratamento médico, né? Então, essa ida específica aí de Alexandre e de André Luiz é para tentar, em sono, que Adelino pare e receba o antigo inimigo para reencarnar como aceite, né? A ideia de reencarnar como filho dele. E ele fala uma coisa interessante, que o pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a vesícula seminal, né? Que é o material genético, digamos assim. Aí nós nos perguntamos, né? Nossa, então ninguém vai reencarnar no planeta. Porque se a gente for esperar, né, ter essa pureza de pensamento, esse pensamento mais equilibrado, para que haja, né, uma maturação energética mais positiva dos gametas e, consequentemente, do código genético, então não haveria reencarnação do mundo. Mas, mais para frente, nós entenderemos que isso não é impeditivo, porém, não é, para essa situação de planejamento, não é interessante, porque é mais um fator que pode levar ao fracasso, né? Porque, segundo ele, quando você tem isso, passa o desequilíbrio para o futuro corpo, né? De certa forma influencia e pode desandar, digamos assim, o processo de desenvolvimento e até interferir no corpo que foi modelado para aquele espírito. Então, eles preferiram primeiro tentar que Adelino recebesse, né? Tirasse essa carga do antigo inimigo para depois, né, proceder com o processo de reencarnação. Por favor, Rui. E aí ele fala, né, que tem que modificar. Herculano, que é um dos mentores que também viveu na encarnação passada com Alexandre, Adelino, Raquel e Segismundo, também estava lá, e Segismundo ficava numa câmara, lá numa parte da casa, né? E aí começaram a oração e Adelino se desdobrou do corpo. Só que interessante que Adelino e Raquel desdobraram. Raquel foi reencontrar a mãe, né? Ficou do lado do corpo, mas reencontrou a mãe, estava nem vendo o que estava se passando, não viu Segismundo, não viu André Luiz, Alexandre, Herculano, não viu ninguém, só viu a mãe. Já o Adelino, assim que ele sai do corpo, ele já dá de cara com Segismundo, né? Para tentar a aproximação. E vale ressaltar que antes desse desdobramento, houve um trabalho intenso na residência deles, através do filhinho pequeno, João, para que amolecesse um pouquinho o coração de Adelino, né? Que estava muito ainda carregado. E ele conseguiu, né? Tanto é que isso aí que eles vão fazer só foi possível, de certa forma,
porque houve uma brecha, né, na condição moral, na alma de Adelino. E aí ele fala para André Luiz, ó, examine a lição, repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel, né, estão associados nessa existência e partilham do mesmo cálice de dores e alegrias. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro. Entretanto, cada um vive um plano mental diferente, ou seja, os dois corpos juntos, adormecidos, e duas situações mentais completamente diferentes no mesmo ambiente, com a mesma comunidade de espíritos que estavam ali, ok? Então, isso é uma coisa interessante para a gente refletir. Por favor, Rui. E aí, o que acontece? Alexandre, né, que foi tentar fazer essa sensibilização em Adelino, indicou a figura de Segismundo, que é o ex-assassino, e disse, ó, esse é o nosso amigo que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus, né? Aí depois de muita conversa, isso ele saiu correndo, gritou, disse que era o fantasma que estava perseguindo ele. No final, conseguiram que ele aceitasse Segismundo e tirasse aquela impressão, né, de inimigo, que ele vinha sentindo, não sabia o que era de reencarnação pretérita, e aí ele apertou a destra do adversário e, ao mesmo tempo, Segismundo aproveitou para pedir perdão e aí melhorou o clima, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira objetivo foi conquistado, que foi sensibilizar Adelino para receber Segismundo como filho. Próximo, por favor. E aí ele fala que ficou satisfeito com a tarefa e diz para Segismundo o seguinte, ó, na próxima semana você já poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. E aí a gente vai dar uma semana e vai voltar para casa para poder, junto com o André Luiz e outros que já estão lá acompanhando, inclusive fazendo o preparo psicológico de Segismundo, porque mesmo sendo um espírito que tenha planejado a reencarnação, que tenha ficado no plano espiritual, trabalhando para Jesus por um bom período, ele estava com medo, estava atordoado, ele tinha uma obra que ele colaborava na colônia e ele achava que a obra não ia andar sem ele. Então ele teve que tomar um freio de arrumação, vocês vão ver, de Alexandre para poder contribuir também, para reencarnar. O próximo, por favor, Rui. E é interessante que Alexandre, né, ele faz uma referência ao gráfico do organismo físico de Segismundo, isso ele falando com André Luiz, né? E fala que as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Então, ele vai se alimentar perturbações na parte elétrica, né, do coração, somente no nervo vago. E ele informou isso a André Luiz, de que eles iriam, né, procurar nos genes dos pais se havia possibilidade de fazer como é que posso falar, essa doença hereditária, né, ou que vai tardiamente se manifestar, né, pode ocorrer, para poder ele ter aquilo que planejou, né? E falou então que depois de uma semana voltará. Só que parece que a coisa não é tão simples assim, né? Parece que a coisa não é tão simples assim, porque vejamos, não é só verificar o gráfico, ele tem que também ver na hora da fecundação, né? Que está lá a competição, né? Digamos dos gametas, ele tem que de certa forma selecionar e a gente vai ver aquele que vai ter que casar certinho com o DNA da mãe, material genético da mãe, para poder ter sucesso em termos genéticos, né, no corpo. Então, a lei, né, genética, ela fica meio que semi-lei, né, porque ela é lei no sentido de divisão dos cromossomas, de ter lá o material genético do pai e da mãe, não pode fugir daquilo, até a gente saiba, mas essa aleatoriedade, nesses casos, não funciona. É bem parcial, inclusive, né? A gente vai ver isso nesse instante. Por favor. E aí, o que acontece? Eles retornaram, né? E aí, Alexandre foi
analisar os tais dos mapas cromossômicos, né? Que, na verdade, é quando você faz exame de genética, pelo que eu entendi, claro que deve ser uma coisa muito mais sofisticada, você vê lá os 46, os 23 pares de cromossomos alinhados um do outro, então é como se fosse um mapa, né, do material genético. Aí André Luiz, né, que foi médico na reencarnação, falou, não, eu vou olhar aí com você, e falou, não, esse estudo você não pode entender por enquanto, tirou ele da jogada, né? Então ele ficou quietinho de longe, olhando, e ele já ia entrando para poder entender lá o genoma, e ele, ó, você não vai entrar aqui, você não tem estrutura para entender por enquanto, ok. E aí ele fala que examinou a geografia, né, a localização dos genes lá no material genético, e para certificar até que ponto poderemos colaborar em favor de Segismundo, com os recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, eles não vão inventar nada. Eles vão analisar o mapa genético, né, do corpo planejado, vão analisar o mapa genético dos pais biológicos, né, dos gametas que vão formar aquele corpo e vão verificar se é possível fazer alguma coisa, né, interferir positivamente para que haja um resultado conforme planejado, certo? Então, os espíritos superiores, eles não, de forma nenhuma, eles transgridem as leis naturais, né? Bom, agora... E aí, André Luiz insiste na pergunta, porque assim, o Alexandre e o Herculano foram conversar várias vezes com o Segismundo, porque ele estava com medo, então ele estava atrapalhando, inclusive, a preparação, né, da reencarnação dele. E aí, André Luiz de novo bateu nessa tecla, né? Então, vem cá, e aqueles que reencarnam inconsciente, né? Como é que isso ocorre? Se ele que está sendo instruído, está com a equipe aqui, está criando problema de novo. Aí Alexandre responde: assim também como desencarna diariamente na crosta terrestre milhares de pessoas sem a menor noção do que experimentam, também reencarnam milhares de pessoas, ou centenas, dezenas de pessoas inconscientes daquilo que está acontecendo. E aí ele fala que a maioria dos que retomam a existência corporal na esfera do globo é magnetizada, ou seja, a grande maioria que retorna, não é assim. É através da misericórdia de Deus, como? Magnetizada pelos benfeitores espirituais, organiza novas tarefas redentoras para ele, ou seja, você vai ter que progredir, meu amigo, e recebem semelhante auxílio até o templo carnal, né, o útero, como crianças adormecidas. Então, isso é a expressão da misericórdia divina, né? Porque se fosse esperar o movimento dessas almas, desses espíritos reticentes, esses espíritos refratários, e a nossa consciência, né, de ter esse plano bonitinho, né, com a ajuda, não ia ter, né, não ia ter como fazer todas as encarnações. Então, há sim equipes que ele chama de genéricas, né, de novo, que vão fazer essa atribuição e que ele descreve em alguns capítulos seguintes e também em outras obras, né? É interessante também, quem quiser ler, é muito interessante. Bom, e aí ele fala que o trabalho inicial que a rigor compete ao espírito reencarnante no feto, no caso dos espíritos que chegam nessa condição, né, de inconsciência, né, pelos benfeitores espirituais que são trazidos, quem executa essa parte de organização, né, do organismo físico é a mente materna, ou também pode dizer que é o espírito materno, né? Assim como os amigos que ajudam no plano espiritual. E aí, fim essas outras dúvidas de André Luiz, ele falou que na noite seguinte voltaria para a ligação inicial, fazendo a entrega, quer dizer, vai ocorrer a fecundação, mas ele vai ainda enlaçar o perispírito de Sigismundo com o da mãe, né? Vai entregar, digamos assim, fazer a conexão perispirítica, ok? Então, passemos, por favor, ao próximo. Aí André Luiz, isso, né, no intervalo de uma noite para outra, André Luiz quis saber como é que os espíritos, né, superiores iriam colaborar, né, naquela circunstância,
porque ali era um foro íntimo do casal, né? Então, Raquel estaria consciente disso. Como é que o casal iria interpretar, né, as atividades do plano caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? E aí, Alexandre respondeu naturalmente que, em caso dessa natureza, a intervenção dos espíritos desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum, e que a modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre, como a gente já sabe, na organização de outras formas dos reinos inferiores. Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Então, nesse caso aí, o processo vai ser assistido, mas ele fala, inclusive, no personagem, que o ato sexual em si não precisa ser assistido, porque há um time ainda, há um espaço de tempo entre, né, o coito e a chegada do espermatozoide até o óvulo. Então, não tem necessidade, né? Em contrapartida, né, da mesma forma que aí você tem uma blindagem, né, você tem que ele chama de... esqueci o termo que ele utiliza agora, mas assim, há um respeito, né, a essa questão. Quando você tem o oposto, então, por exemplo, um ambiente promíscuo, você não tem, né, tá ali com afinidade com espíritos, muitas vezes, que estão vampirizando as pessoas que estão fazendo, né, o ato sexual. Porque, realmente, a finalidade, muitas vezes, não é nem de procriação, quanto mais de criação, né? De criação do corpo físico, é puramente sensorial. Então, segundo eles, estão entregues, de certa forma, até que caiam em si, mas que não tem essa, vamos dizer, essa proteção, esse cuidado todo que estão tendo nesse sentido. Isso também é descrito em capítulos seguintes. Por favor, Rui. E aí ele fala que não é necessário, né, a presença dos espíritos para a presença do ato de união celular e que o elemento masculino deve fazer extensa viagem até atingir o seu objetivo, então a gente tem tempo. Não fique preocupado que a gente vai chegar a tempo. Próximo, por favor. E aí, o que acontece? Quando ele chega na noite seguinte na casa de Adeline e Raquel, tem o chefe dos construtores, que são realmente a equipe de espíritos que estão acostumados, né, que estão mais dedicados a esses processos de magnetização do perispírito para a redução do mesmo e vinculação à matéria densa, né, nos processos reencarnatórios. E aí ele fala que estava esperando para Alexandre para fazer a iniciação do serviço magnético no perispírito dele e que ele estava repousando na cama ao lado, né? Só que antes dos espíritos construtores começarem o trabalho de magnetizar o perispírito do reencarnante, ele não queria reencarnar, não estava colaborando. E aí foi necessário que Alexandre falasse com ele, disse: olha, ele está aqui colaborando, viemos sensibilizar a Adeline e você não quer fazer sua parte? Não, assim não dá, né? Então, contribua, senão o negócio não vai andar, certo? E aí os espíritos construtores, juntamente com a equipe que estava com o Alexandre, na verdade André Luiz, e outros amigos espirituais do encarnante, eles começaram a fazer um trabalho magnético no perispírito de Segismundo, ok? E aí, o próximo. Aí André Luiz fala, na impressão dele, né, ele ficou observando, obviamente, que Segismundo começou a ficar, né, mais opaco, começou a ter suas faculdades mentais, sua atenção mais abafada, e até que, em certa altura, Alexandre falou com o espírito reencarnante: olha, Segismundo, ajude-nos, mantenha a clareza de propósitos e pensamento firme. Então, ele queria recuar da reencarnação. E aí poderia provocar, né, provocar o fracasso de todo esse esforço, né? Olha quantos espíritos tem aí, né? Envolvidos, né? Espíritos que têm muitas tarefas. Olha a quantidade de energia, de planejamento dispensada para, na hora do espírito ser reduzido, digamos assim, o perispírito dele para poder reencarnar,
ele não contribuir, já que é uma reencarnação consciente. Então, ele tem a obrigação de fazer, né, a parte matricial do feto, né? Ele, como uma entidade reencarnante, apesar de estar secundado por espíritos bondosos. Mas não é o caso de um espírito inconsciente, como ele mostrou ali. Mas, mesmo assim, ele cria resistência. Aí Alexandre dá uma chamada nele. E aí André Luiz fala que teve a impressão que o reencarnante se esforçava por obedecer. Só que aí o instrutor continuou. Sintonize conosco, né, relativamente à forma pré-infantil, mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre e lembre-se da organização fetal. Ou seja, plasme, né? Plasme a imagem fetal para poder você, digamos assim, se introspectar nessa realidade. E imagine sua necessidade de tornar-se criança para aprender a ser homem. Achei interessante essa frase. E aí ele fala que é o influxo magnético de Alexandre, né? No caso, orientador André Luiz, e da equipe de construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo se tornava reduzida. Próximo, por favor. E ele fala que a operação foi trabalhosa, não foi curta, né? Até que atingir essa forma, digamos assim, para a reencarnação, né? E que Segismundo já estava completamente inconsciente, né? E aí, segundo André Luiz, ele ficou assombrado porque viu que a forma perispirítica de Segismundo ficou miúda como se fosse uma criança, né? E aí ele se assombrou com isso. Próximo, por favor. Acho que pulou. Aí acontece, a forma perispiritual já está ok. Agora precisa das células, né? Para poder enlaçar essa forma espiritual, mas antes ainda precisa a conexão, e aí que está a cocriação, né? Que ele fala, a conexão, o embalo desse perispírito no perispírito da mãe, né? De Raquel. E aí Alexandre, que já tinha estudado esses mapas genéticos, chamou os construtores, juntamente com Herculano, que é o espírito amigo também de Segismundo, e falou o seguinte, olha, com exceção do coração, né, do tubo arterial que vai pepinar lá na vida embrionária, todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Então, eu olhei aqui, os genes estão localizados direitinho, não tem nada que vá ferir, né, o planejamento, mas a gente conseguiu aqui, ó, esse gene que tem no pai e na mãe que a gente pode utilizar para poder dar a alteração no coração que a gente deseja. E aí ele falou, inclusive, que os membros e os outros órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Ou seja, se ele andar direitinho, ele não só supera o problema do aparelho circulatório e prorroga a vida dele, como tem, obviamente, a prova, a tarefa bem cumprida. Agora, se ele for para o outro lado, ele não só piora, né, os problemas cardíacos dele, como provavelmente ele desencarna, né, por isso, antes do tempo. Então, olha que coisa interessante, né? Então, apesar de todo o planejamento, de todo o cuidado, como ele falou e fala, né? Cada um segundo as suas obras, ok? E aí Alexandre pediu que Herculano, né? Que esse espírito que estava também ligado a Segismundo, permanecesse com ele até os 7 anos. Até os 7 anos de vida, ocasião, segundo ele, o processo reencarnacionista estará consolidado. E aí ele fala que depois desse período, o amigo pode se afastar um pouco mais e a orientação amenizada. E aí ele pede atenção, né? Eu realmente confesso, eu fiquei pensando nisso a tarde toda, né? E confesso realmente que não entendi o sentido da explicação de Alexandre para isso, mas, enfim, se depois a gente puder discutir, eu agradeço. Ele diz que ele pede para os espíritos focar no timo, focar na medula óssea. Ok, a gente sabe que lá na vida uterina, inicialmente é o saco vitelline que vai fazer a produção de células vermelhas, depois vem o fígado, depois a medula imatura,
aí durante a infância vai ser os ossos todos, depois vai ser só a pele, aí vai essa evolução. Mas, e que obviamente a mãe contribui com o maior aporte de sangue, principalmente no primeiro mês de gestação, né? Mas eu perguntei por que ele não pediu para tomar cuidado, aí já é uma coisa minha, né? Por que ele não pediu para tomar cuidado com o sistema nervoso, né? Uma coisa tão mais importante, né? Se é que pode dizer isso. Mas depois eu fiquei pensando, sem o sangue não há circulação de vida. E o sangue está muito ligado ao baço, né, aos linfonodos e o timo até os 5 anos, a questão de defesa, de sobrevivência mesmo, está muito ligado à circulação de energia também, como a gente viu, no perispírito, né, a distribuição das energias mais pesadas, né, que circulam para poder nutrir, para poder levar essa, digamos assim, essa interação, esse automatismo e esse controle da questão orgânica mais pesada, vamos dizer assim, né? Então, foi a única coisa que me ocorreu, né? Para justificar isso. Mas, enfim, vamos em frente e depois a gente pode abrir uma discussão. E aí, André Luiz pergunta sobre os tal mapas, né? Que ele estava doido para perguntar, mas não teve nem condição de entrar para poder ver. Aí ele pergunta, esses mapas que você me explicou, eu entendi, né? Botar lá os cromossomos para poder ver. Agora, então a lei de herança vai ser limitada? A criatura vai receber, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? E ele vai ainda mais longe. As enfermidades ou as disposições criminosas, né? Serão também transmissíveis de maneira geral? Aí ele fala que não, né? Que vai seguir, né? A lei, né? Da biologia, né? Da genética, né? E provém do corpo dos pais, que eles entretêm as vidas e criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo, as leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação divina. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Aí ele tem umas 3 páginas falando o que é tendência e o que é qualidade. A qualidade não se herda, a tendência se herdaria ou se influenciaria. O que seria essa tendência? A tendência para o bem, através do influxo magnético dos pais, né, que estão impregnados também naquele corpo físico. E que esse influxo magnético, essa tendência, ele estaria mais presente quando o espírito, até os 7 anos, seria ainda senhor da sua fisiologia, né? Que a partir daí as suas qualidades morais, né, que iriam aflorescer, e se ele não tivesse aproveitado essa tendência, né, claro, além do ambiente, da conduta dos pais, que seria uma escolha do espírito reencarnante, isso não teria nada a ver de responsabilidade dos pais em termos de transferência dessa tendência, né, que ele chamou. Para mim não ficou muito claro também essa tendência, né? Eu até tirei o slide porque é muita coisa, mas depois, se alguém souber me explicar melhor, eu ficarei muito grato. Bom, e aí o perispírito já está reduzido, e aí ele fala que está às 2 horas da manhã, certo? E que só quem permanece lá é Alexandre e os espíritos construtores, certo? E há também diversos amigos da família. E aí eles chamam, né, para a união espiritual, que ele fala, Alexandre. E aí ele fala que deposita Segismundo no braço da entidade que está desencarnada, que foi a mãe de Raquel, né, para poder ela dar a entidade, né, fosse um ato simbólico, né. E ele fala: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Ainda não teve a fecundação, ainda é o perispírito. Aí ele fala que o coração filial que nos espera sentirá novas felicidades, que no caso é de Raquel, ao contato da ternura com a mãe dela. E ela merece semelhante alegria, segundo ele. O próximo, por favor. Bom, aí acontece. Raquel e Adelino, né, já esperavam fora do corpo, né? Os dois estavam em sono, imobilizados, né? Tinham outras pessoas no ambiente, outros amigos espirituais no ambiente, e que os amigos invisíveis, companheiros de Segismundo, né? Em agradecimento a ele, em caráter de força,
colocaram câmeras de flores de luz, né? Uma coisa bonita, né? Invisíveis do lar, e desde a meia-noite eles foram permitidos de entrar, né, no aposento para poder que ia se fazer a ligação, né, digamos assim, o depósito, como ele fala, né, perispirítico de Segismundo em Raquel. Ok? Por favor, próximo. E aí, Segismundo, Alexandre fez uma oração, né, muito bonita, e aí teve emanação de luz, enfim, uma série de indicativos de bênçãos da espiritualidade do mundo maior, né? E aí Segismundo foi entregue pela mãe de Raquel a ela em perispírito, né? E segundo ele, foi a metáfora que ele usou, foi como se a flor se unisse à haste, né? E aí André Luiz fala que ele compreendeu que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. E, observando que a forma de Segismundo se ligar a ela, o divino processo de união magnética, né, ele recebeu a orientação do orientador de Alexandre, que agora vai observar a parte biológica, que seriam os gametas, né? Então, após essa interação, né, essa união perispírito magnética, vamos agora pegar, né, e localizar, vamos, digamos assim, ativar o óvulo com essa forma perispirítica com a aquiescência da mãe, que é Raquel. E, obviamente, do pai, que estava ali presente também. Por favor, Rui. Bom, aí começa uma coisa interessante. Alexandre chama André Luiz para ver e mostra, né, lá os milhões de espermatozoides, né, os gametas masculinos, adentrando em direção ao óvulo, né? Passando pelo útero, pelas tubas, enfim. E aí ele fala que através dos condutos naturais, obviamente, corriam os elementos sexuais masculinos. E fala que no silêncio sublime daqueles minutos, André Luiz percebeu que Alexandre estava focado, né, naquele grupo de gametas para dirigir, né, os serviços que ele chamou de graves da ligação primordial. Então ele podia ver as disposições, imagine que coisa fantástica, dos milhões de gametas masculinos e de algumas dezenas, né? Ou melhor, do óvulo maturado feminino, ele tinha que ver, como se fosse com uma visão de raio-x, qual era o gameta que iria fazer a perfeita combinação gênica com o óvulo para que o planejado, né, para essa reencarnação em termos de corpo físico, fosse prosperado. Então, ele teve ali 4, 5 minutos para poder ver naqueles milhões, né, qual seria o geneticamente correto, né? E aí ele deve ter visto, obviamente, num nível de visão de raio-x ou coisa maior, né? Para poder saber qual daqueles seria o que exatamente correspondia ao mapa genético que eles estudaram para os três, para o reencarnante e os provenientes do pai. E o mapa genético de acordo com o modelo de corpo previamente desenhado para o espírito reencarnante, de acordo com a proposta reencarnatória dele. Então, é muito trabalho, é muita misericórdia de Deus, realmente, isso, né? E aí ele fala que, após acompanhar essa marcha, né, dos gametas, dos espermatozoides, que ele identificou o mais apto, que obviamente é o que vai satisfazer a questão genética, e fixou nele um potencial magnético. E a partir daí esse elemento ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou, e foi o que alcançou, né, que fecundou o gameta feminino, o óvulo. Próximo, por favor. Aí, uma coisa interessante, ele fala que em seguida, então Alexandre não saiu de perto de Raquel de Segismundo enquanto não acabou essa etapa, né? Então a forma já estava, digamos, incorporada, a perispirítica dele é Raquel, e aí em seguida ele fala que a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava já com o organismo perispirítico de Raquel, como a gente já viu, sobre aquele microscópio globo de luz, ou seja, a célula-mãe, né, o zigoto, impregnado de vida, e aí ele colocou a forma, né? Ele meio que, como se fosse, inseriu, né? Naquela forma que irá gerar o organismo.
e observei que essa vida latente começou a movimentar-se, ou seja, o embrião, né, começou a se desenvolver. E que ele ainda fala que isso levou precisamente 1/4 de hora a contar do instante que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo. Então, desde a hora que o espermatozoide selecionado entrou no óvulo até a colocação da forma perispirítica, que já estava interagindo magneticamente com a mãe, de Segismundo, nesse óvulo, se passaram em torno de 15 minutos. E aí começou o automatismo que vem junto com a parte biológica, com o perispírito do reencarnante, que vai moldar essa forma e aí vai fazer o desenvolvimento embrionário conforme já está no material genético humano, assim como em outras espécies, e, obviamente, passando por quase todos os reinos, né? Como se fosse relembrando até a 8ª semana os nossos ancestrais biológicos, ok? E aí ele fala, ó, depois de a prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou, está terminada a operação inicial de ligação, que Deus nos proteja. E aí ele falou que o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então, muito legal isso, e ele pediu, inclusive, que vai ter a questão da vigilância, né? Espíritos vão ficar vigilando para poder não desandar, né? Digamos assim, todo esse trabalho, ele correr de acordo com o script, né? Dentro da medida do possível. Eu não sei que horas são, mas eu separei 3 perguntas que André Luiz fez ao longo do texto. Eu peguei também um pouquinho do capítulo anterior. Na verdade, a reencarnação de Segismundo são 3 capítulos, né? Lá em Nosso Lar, a reencarnação provavelmente dita, e André Luiz depois vai ser convidado, ou melhor, vai se convidar, né? Para poder fazer essa observação aí das outras fases da embriologia. Então, pode ser, Rui? Pode ser, Ricardo. Vamos lá, tranquilo. Pode? Vamos lá. Então ele pergunta, né? Dentro dessa história que a gente traçou, eu trouxe para o final para poder a gente, depois de a gente ter estudado a reencarnação de Segismundo. Então ele perguntou, o que vimos em Segismundo, né? Ou seja, a redução da forma dele para o formato perispírito de uma criança, né? Como se fosse um colabamento, né? Isso é geral para todo mundo ou só foi para o caso dele? Ou para casos especiais? Ele respondeu, né, que os processos de reencarnação, tanto como os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo ele, 2 absolutamente iguais. Agora, as facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na desencarnação. Então, não tem uma regra, assim, né, pelo que entendi, uma regra geral, né? Você vai ter uma redução magnética com espíritos construtores, mais um amigo, mentor espiritual, e vai ficar na forma de uma criança para poder ser inserida. Pelo que eu entendi, cada um é cada um, né? Então, deve existir, obviamente, determinados padrões vinculados à lei natural, né? Mas não acho, de forma alguma, muito pelo contrário, que haja um determinismo, né, nesse sentido, em relação ao processo de magnetização do perispírito para a reencarnação. Beleza? Aí ele fala, né, que a reencarnação de Segismundo obedece a diretrizes mais comuns, traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos da natureza, porquanto, né, o irmão pertence à classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus, né? Eu espero estar pelo menos nessa classe aí, né? Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores, e nós